Primeiro, assim, eu queria ouvir, tipo, uma história. Você teve alguma história muito desafiadora? Algum paciente, algum familiar que foi muito desafiador e como que você resolveu esse contexto, essa situação? Tem algumas. Eu tive, Muito. eu tive uma situação que foi recente, que eu até comentei na página, que, inclusive, na verdade, várias situações. Vamos lá, vou contar duas situações da mesma pessoa. Que, na Tá. verdade, eu já até falei dela durante essa live, que foi essa senhora que eu falei que já sabia da terminalidade dela, que a primeira coisa que ela fez foi elaborar as diretivas dela. A Uhum. família dela, que era uma família muito grande, tinha muita dificuldade de entender isso. E ela sempre foi uma pessoa extremamente lúcida, extremamente organizada sobre o que estava acontecendo com ela. Assim, ela fez várias coisas extremamente simbólicas. Eu adorava aquela senhora. Ela se livrou das coisas da casa dela. Eu brincava com ela que a casa dela era uma casa minimalista, porque ela falava: as minhas memórias são minhas, não interessa. Não vou deixar sofá para ninguém, não vou deixar armário para ninguém. Ela se livrou Uhum. das fotos. Ela falou: minhas memórias são minhas. Então, assim, várias coisas assim cheias de significado. Então, eu achava ela um barato. A primeira situação difícil que eu tive com ela, por conta dela, na verdade, foi quando ela pediu uma visita. Ela pediu que eu visitasse ela porque ela estava com algum desconforto. E quando eu cheguei lá, metade da família dela estava lá sentada em círculo. E ela falou: então, eu quero saber sobre a minha situação e por que, e como é que foi que ela falou? Eu quero saber sobre a minha situação e quando é que eu vou morrer. Quer dizer, aí isso daí depois eu falei até com a equipe, eu falei, ela armou uma pegadinha para mim, porque ela organizou a conferência dela, chamou a Então, família inteira dela e falou: resolvam aí. Foi, uhum. foi quase aquela coisa: briguem aí. Daniel, explica aí para elas. Mas, ao mesmo tempo, isso também é uma coisa que só foi possível por conta de um vínculo muito grande. Porque ela Sim. meio que delegou, ela falou: olha, vai para a briga, me defende, porque eles não estão entendendo a situação. E aí eu precisei também parar, respirar fundo e explicar toda a situação para a família. Que não era uma situação inédita para ninguém, mas existia muito ainda essa culpabilização. Ela era uma senhora que ela fumava muito, então existia muito ainda isso, mas assim, eu precisei parar e conversar com toda a família sobre essa situação, que ela já havia elaborado as diretivas dela, que ela não estava errada, que ela não estava desorientada, pelo contrário, ela estava muito lúcida, ela foi avaliada por vários profissionais. Então isso tudo foi difícil, porque foi uma situação inédita na minha vida. Já tinha participado de outras conferências familiares, mas não de uma relâmpago assim, a família inteira está lá. E a outra Uhum. situação foi quando essa mesma senhora, que também foi uma situação difícil, quando essa senhora precisou ser internada, porque ela teve uma descompensação, e assim, ela caminhou muito fortemente para o final de vida, depois ela até recuperou, mas quando ela perdeu a consciência, um familiar dela falou: bom, agora, bom, já que a discussão toda foi sobre autonomia, agora que ela não tem mais autonomia, eu acho que a gente poderia entubar ela. E aí eu precisei me colocar na frente dela, digamos assim, e falar: olha, não é assim que a conversa tem que arrumar, porque foi tudo muito bem elaborado. Ela conversou, ela explicou, ela orientou a família inteira, ela tem documentos assinados. Então, assim, não é uma coisa simplesmente assim. A gente não pode desrespeitar a autonomia dela, porque a Claro. autonomia dela não depende simplesmente dela estar lúcida. Pelo contrário, todas as decisões que ela fez, e que foram decisões feitas durante meses, porque ela foi acompanhada pela equipe durante muito tempo. Quer dizer, não foi uma coisa: sexta-feira a gente conheceu ela e segunda-feira ela estava internada. Foi assim, uma conversa de meses, foi uma coisa muito bem elaborada, tanto é que existia esse vínculo muito grande com a equipe. Eu precisei conversar com ele, ele entendeu, mas assim, foi uma situação também em que, como você falou, essa parte de advogar pelo paciente, que a gente também fala muito na enfermagem, de se colocar numa posição realmente de defesa do cuidado, de falar: olha só, talvez o que esteja sendo prioridade para vocês não seja prioridade para ela, também foi muito difícil. E, ao mesmo tempo, eu não precisei fazer isso de uma maneira agressiva. Falar: olha, não é assim que a banda toca, entendeu? Se o senhor continuar com esse papo, eu vou pedir para o senhor se retirar. Não é nada disso. Até porque, isso foi recente, eu conversei com ele: mas por que o senhor está me falando isso? Porque isso já foi elaborado, isso já foi conversado. Aí ele falou: olha, no ano passado para cá eu já perdi 5 pessoas. Eu não sei se, assim, eu já sei como é que são eu já sei como é que são as coisas, e assim, eu acho que eu estou cansado, não sei o que fazer. Porque isso daí é uma coisa que tem sido pouco discutido no Covid, mas a gente vê muito isso com o idoso. Às vezes o idoso perdeu todas as pessoas do círculo de convivência dele. Ele perdeu todos os irmãos, ele perdeu o cunhado, ele perdeu a ex-mulher, ele perdeu todo mundo. Então, assim, precisei fazer essa abordagem com maior cuidado a esse familiar. Então, assim, foram alguns momentos difíceis, digamos assim.